Vamos à palavra de Deus. Eu estive esta semana em São Paulo com o pessoal da Aliança Evangélica, nos reunimos de segunda a quinta, e numa das manhãs, uma jovem pastora do interior de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente, trouxe uma mensagem interessante em Atos 2, 42 a 47. E hoje pela manhã eu fui pregar na Porto, uma igreja diferente aqui em Águas Claras, e o tema que eles pediram foi uma igreja saudável para hoje. E eu observei também as qualidades da igreja de Atos 2, 42, 47, como características de uma igreja saudável para os dias de hoje. E eu, provavelmente nesse mês então, vou ficar no livro dos Atos dos Apóstolos. E vamos conversar um pouco sobre essa questão do ser igreja. Porque somos uma igreja. Igreja é algo que foi estabelecido por Jesus. O nome igreja, a palavra igreja, no grego eclésia, alguns gostam de dizer, os chamados para fora, usando o sentido grego do termo. Agora está na época de assistir Odisseia, então o mundo grego está na moda. Então as cidades-estado gregas tinham as assembleias dos cidadãos, e a assembleia reunida se chamava eclésia. Mas o uso que nós devemos ter é o uso hebraico. Eu já expliquei isso mais de uma vez para vocês, que Moisés, no Sinai, na península do Sinai, naquele período da peregrinação deles, havia momentos em que Moisés reunia-se com os líderes. Mas em alguns momentos ele chamava todo o povo. Esse momento de chamar todo o povo era kahal em hebraico. E vai ser traduzido por eclésia. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, usou-se essa expressão eclésia ou eclesia, para o ajuntamento da congregação, que quer dizer homens, mulheres, crianças, idosos, todos. Então, o que significa igreja no Novo Testamento? A totalidade das pessoas. Igreja não é a instituição. Nós chamamos Primeira Igreja Batista de Brasília. Somos uma entidade religiosa perante o Estado brasileiro. Então, usamos o nome igreja. O templo, às vezes, é chamado também de igreja. Eu vou lá na igreja. Você veio ao templo. Na verdade, nós somos igreja. E a igreja é a soma de todos nós. As crianças não são a igreja do futuro. Elas fazem parte da igreja hoje. Miguel já é igreja, não é? Meu sogro, que hoje faz 90 anos, ainda é igreja. Enquanto ele respirar, ele é igreja na terra. Quando ele parar de respirar, vai ser igreja no céu. É assim, porque a igreja do Senhor está em todos os lugares, e é uma igreja também que não está presa ao tempo. Nós somos povo de Deus, onde quer que estejamos, e então a igreja é tudo isso. Mas a igreja nasce, né? A gente costuma dizer que ela nasce em Pentecoste. Então a igreja de Jerusalém, ela se torna o marco da primeira igreja. E o texto que eu quero ler com vocês, portanto, Atos 2, 42 a 46, é um texto inspirador. E ele, na verdade, ele vai inspirar os capítulos na sequência, até o capítulo 6, verso 7. Esse texto, ele abre o cenário e depois os relatos vão comprovar o que está aqui. Falando então dos primeiros discípulos, depois do dia de Pentecoste, quando cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, Lucas, o autor do livro, escreve: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. As 4 ações que ele descreve: a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Isso a gente continua fazendo até hoje. E ele descreve agora uma espécie de estado de alma. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Como conversamos semana passada, o ensino dos apóstolos é a base dos evangelhos e é uma memória construída a partir de uma comunidade que viu Jesus, esteve com Jesus ou esteve com os apóstolos que viveram aqueles 3 anos e meio aproximadamente de ministério de Jesus. Quando a gente lê Atos 2 e vê Pedro proferindo um sermão e de repente 3.000 pessoas confessam Jesus Cristo e aceitam ser batizados, às vezes a gente fica pensando, uau, que sermão maravilhoso, que 3.000 pessoas se converteram. Na verdade não é isso. Aquelas pessoas que estavam em Jerusalém no dia de Pentecoste eram muitas pessoas, inclusive galileus, que vieram com eles lá no dia da festa da Páscoa, ficaram por ali. Aquele boato da ressurreição corria, para uns era boato, para outros era fato. Então na cidade havia uma expectativa. Essa história de Jesus ter ressuscitado é verdade? Ou como dizem os líderes do templo, os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo. Essas coisas estavam ali circulando na cidade de Jerusalém. Mas quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste, é o sinal que eles aguardavam. Porque havia a profecia de Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. João Batista, lá no início do ministério de Jesus, já dizia também, eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo. Então o dia de Pentecoste foi a evidência final de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias. Então eles creram e aceitaram o batismo, por quê? Porque agora, com a chegada do Espírito Santo, estava comprovado que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi para o Pai e enviou o Espírito Santo. Jesus completa a sua missão. E então, a igreja nasce sob esse ato poderoso da descida do Espírito Santo. E eles começam a replicar o ensino de Jesus de uns para os outros. Como falamos semana passada, os evangelhos vão nascer dessas comunidades que ouviam diversas vezes a história de Jesus sendo contada, recontada e recontada. Mas Lucas está escrevendo isso alguns anos depois. Lucas talvez escreva Atos dos Apóstolos pelo menos 20 anos depois, se não mais, não é? E Lucas está descrevendo como é que aconteceram as coisas lá atrás, quando ele, inclusive, não era uma testemunha. Ele pesquisou, ele é um historiador, ele vai ouvir as pessoas e ele então relata. E ele diz que esta primeira comunidade tinha uma qualidade de perseverar, insistir, permanecer na doutrina, no ensino dos apóstolos. A gente pensa muito em doutrina como código doutrinário. A gente está acostumado hoje com as confissões de fé, né, com os tratados teológicos. A gente pensa em doutrina como um ensino teológico sistematizado. Nós vivemos 200 anos quase depois da Revolução Francesa, né? E a gente fica com essa ideia do pensamento lógico, sistematizado, escrito. Mas aqui não é nada disso. A doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, é o testemunho vivo das coisas que eles viram, ouviram e viveram. São as palavras de Jesus sendo replicadas e sendo contadas por uma geração que não havia estado com eles. O ensino do Evangelho. E até hoje a gente precisa perseverar nesse ensino.
Nós não podemos pregar um outro evangelho. Como escreveu o apóstolo Paulo, se alguém pregar outro evangelho, que seja maldito. Então, o ensino dos apóstolos é a doutrina fundante da igreja cristã. Nós até hoje pregamos as mesmas coisas. Mas o texto fala de que eles permaneciam na comunhão. A comunhão aqui é um termo interessante. Se a gente pensar um pouquinho depois, fala que os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso vai aparecer de novo lá no capítulo 5, quando conta que Barnabé vendeu o que tinha e colocou aos pés dos apóstolos, e outros começaram a fazer o mesmo. Como eu disse agora há pouco, Lucas aqui faz um enunciado geral e depois vai demonstrando na sequência da narrativa do que ele está falando. Então, a comunhão aqui, eu diria que é um pouco mais ousada daquilo que a gente costuma fazer ou dizer. Nós temos o que em comum? Nós temos uma fé comum. Nós aqui todos cremos em Jesus. Nós temos uma liturgia comum, a gente cultua do mesmo jeito. Enfim, a gente comunga um monte de coisas, mas eu creio que no texto de Lucas ele está indo mais fundo nessa questão, e ele está falando aqui que a comunhão tem a ver com esse pessoal que vendia o que tinha e colocava à disposição de todos, porque eles comungavam de fato os seus bens, eles compartilhavam os seus bens. É possível dizer que nós temos aqui uma comunidade totalmente desapegada de coisas materiais? Sim. Por quê? Porque é uma comunidade totalmente atípica. Eles estavam em Jerusalém, mas boa parte deles não era morador de Jerusalém. Os próprios discípulos, boa parte deles era o quê? Galileus. Se tinham propriedade, já tinham deixado elas na Galileia, lá para trás. Então eles estavam em Jerusalém, hospedados na casa de outras pessoas. Os que eram de Jerusalém recebiam essas pessoas. E quem não era de Jerusalém? Quem não era de Jerusalém não queria sair de Jerusalém, estavam por ali. Então, para que eu vou ter uma casa na Galileia se eu vou morar agora em Jerusalém? Então ele pegava o celular, telefonava para o amigo lá, vende aí e manda o dinheiro via Pix. Era mais ou menos assim. Então eles começaram a se desfazer do que tinham e juntar a bolsa. Eu não tenho mais tempo de cuidar do meu gado, vende o gado. As coisas eram assim no passado. Não é? As pessoas, não é como hoje, que você tem uma conta bancária. E para onde você vai com o seu celular, o banco está junto com você. Naquela época não tinha cartório, escritura, essas coisas muito claras. Os bens eram familiares. Como é que se administra essas coisas? Então, eu tenho gado, mas eu não vou mais, eu vou morar em Jerusalém, o que adianta eu ter gado lá, não sei aonde? Então, vende o gado, pega o dinheiro, e o que eu faço com esse dinheiro? Bolsa comum. É praticável isso hoje? Não. Mas naquela época eles estavam experimentando o fervor do reino de Deus, assim, com grande paixão, e numa expectativa, inclusive, que logo Jesus ia voltar e as coisas todas iam ser transformadas. É um tempo novo. E esse modelo de vida ousado talvez já tenha acontecido em outras comunidades religiosas de outra forma. Ao longo dos séculos, algumas pessoas abriram mão de coisas materiais para fazer um voto de pobreza. Eu lembro quando o Vinícius dizia para nós no seminário, só rico faz voto de pobreza. Pobre já nasceu pobre, não precisa fazer voto. Né? Mas dizem que Francisco vendeu os seus bens, não o Papa Francisco, o santo, o original lá de trás, né? Vendeu os seus bens e se desfez deles. Mas é a mesma coisa que se diz de Siddhartha Gautama, o Buda, que também se desfez da sua posição de príncipe, de nobre, e foi viver uma vida simples. Então, outras pessoas já haviam feito isso no mundo. E há pessoas que fazem isso hoje.
Porque às vezes a gente pensa que o modus vivendi materialista é a única forma das pessoas serem felizes. Ter dinheiro é a única forma de ser feliz. É a nossa mentalidade capitalista. Nós temos hoje uma forte cultura capitalista. Antes de querer que os nossos filhos sejam crentes, a gente quer que eles sejam bem-sucedidos financeiramente. A gente quer que os nossos filhos tenham uma profissão que vai dar dinheiro, não que uma profissão que vai deixá-los felizes. Quantas pessoas não ouvem? Não, filho, isso aí não dá dinheiro. Ah, pai, eu queria estudar outra coisa. Você está doido? Isso aí não dá dinheiro. E quanto menino queria ser jogador de futebol para ganhar o quê? Dinheiro. Mas a maior parte dos jogadores de futebol não ganha dinheiro. Poucos ganham, mas também quando ganham. Né? E esse é o problema, né? Então a gente tem essa ideia de que é impossível a gente viver assim hoje. Na verdade, nós não queremos e nós não pretendemos ter esse tipo de vida, porque nós vivemos no Ocidente, altamente capitalista e individualista, cada um é dono do seu, e a gente divide à medida que a gente está disposto a dividir, com quem a gente está disposto a dividir. Mas a igreja de Jerusalém era desapegada. Poucos de nós serão assim. Muitos deles eram. Tudo bem, nós não somos inferiores a eles por causa disso. Nós vivemos num outro momento. Tá bem? Nós não vamos começar agora aqui a prática de cada um vender o que tinha, entrega aqui para o pastor, que o pastor vai administrar. Não. Cuide você dos seus bens, cuide você daquilo que você conseguiu juntar, use com sabedoria, use com discernimento, pratique a generosidade, porque essa é a melhor garantia de você encontrar ajuda em termos de caristia. Reparta quando você tem, porque se um dia vier a faltar, você encontrará aquilo que você semeou. É assim que eu creio, é assim que eu pratico, e eu creio que essa é uma boa forma da gente viver. Em Atos, a gente vai encontrar o episódio de Ananias e Safira. E aí é que entra a outra coisa. Perseveravam na doutrina, na comunhão. E quando fala de comunhão, diz também que havia temor. Em cada alma havia temor. Por que havia temor? Quando eu penso em Ananias e Safira, Atos capítulo 5, Barnabé vendeu e colocou lá à disposição dos discípulos todo o resultado da venda. Aí Ananias vai com sua mulher Safira, combinam lá o negócio, vendem, e eles dois combinam, olha, nós vendemos por X, mas a gente vai entregar meio X e vai dizer que foi tudo. E aí o Pedro fala, ô Ananias, a casa era sua, ninguém pediu para vender. Quando você vendeu, o dinheiro estava na sua mão. Ninguém pediu para você entregar. Mas por que você veio aqui mentir? O problema não é o dinheiro. O problema é a mentira. E Ananias cai morto. Depois de um tempo, a mulher dele aparece, depois de algumas horas. E Pedro fala, e aí, Safira? Por quanto vocês venderam lá? Meio X. Mas meio X foi tudo. Então, ali estão os homens que carregaram teu marido, agora vão carregar você também. Como é que você não tem temor numa igreja dessa? Que mentiu, cai morto. Rapaz, eu até beber uma água. Então havia temor na igreja. E havia milagres. Né? Havia milagres, havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Até o pessoal do templo tinha medo. Eles queriam prender os apóstolos, mas não davam conta, ameaçaram os apóstolos, mas não resolveu. Os apóstolos fizeram um milagre lá no templo, curaram um coxo que estava há muito tempo. E coxo, gente, não é esse pessoal da perna curta, que o cara fica orando para a perna ficar do mesmo tamanho. Bom, deixa para lá, deixa eu falar
Vamos falar do que é cego. O coxo, ele tem uma atrofia visível, uma atrofia clara. Não é uns milagres da polícia também, não. Né? O cara é coxo mesmo, atrofiado mesmo. E o Pedro vai lá, puxa ele pela mão e ele cai sobre os seus pés, curado, e entra no templo saltando. Aí as autoridades falaram, bom, agora não tem como negar que Deus fez um milagre por meio deles. E eles têm medo de mexer com os apóstolos por causa do povo, que está encantado com os sinais e com os prodígios. Depois, lá no capítulo 5, eles vão prender os apóstolos. Só que um anjo vai lá e solta os apóstolos e fala assim, saiam por aí e vão pregar a palavra. E aí, quando os soldados vão buscar os apóstolos na prisão, ele fala, ué, mas os caras já estão soltos, já estão na rua. Quem soltou eles? O anjo do Senhor soltou. As autoridades não sabem como lidar com eles. Então, na igreja havia temor, e fora da igreja também havia temor. Por quê? Porque Deus estava fazendo coisas extraordinárias. É uma época diferente, não é? Havia temor em cada alma, e eles criam e repartiam os seus bens. Vejam bem, talvez se nós estivéssemos vivendo milagres extraordinários, nós estivéssemos fazendo coisas fora da curva também. Mas como a gente leva uma vida ordinária, a gente faz as coisas ordinárias. Então, cada um de nós trabalha para ter o seu sustento dignamente, vive uma vida comum. E nós repartimos conforme as necessidades dentro da disponibilidade de cada um de nós. Nós não queremos que ninguém sacrifique a sua família em detrimento da família do outro, porque a gente fica até pensando, eu sei os sacrifícios que eu fiz para ter o que eu tenho. Será que esse cara também não se sacrificou? Enfim, a gente fica julgando quem merece, quem não merece. Então a gente não está preparado para uma vida ousada. A vida ousada, a vida extraordinária só acontece quando coisas extraordinárias nos motivam. Paciência. A maior parte da cristandade no mundo vai viver a vida ordinária. A maior parte da nossa vida, ao longo dos anos, nós vamos viver a vida ordinária, a vida comum. E nós faremos as coisas da vida cristã ordinária, da vida comum. Não se sinta culpado. Faz parte do processo. Mas muitos de nós que aqui estão já viveram algum momento do sacrifício, o momento da perda, o momento da entrega, a experiência da renúncia. Alguns de nós que estamos aqui já tiveram uma experiência com Deus em alguma circunstância que a gente fez mais do que normalmente faria. E a gente experimentou algo que normalmente os outros não experimentam. Por que vocês acham que eu me coloco nessa condição de pastor hoje? Por que vocês acham que eu me atrevo a subir a esse púlpito e dizer a vocês como nós todos podemos experimentar a graça de Deus? Porque em algum momento da minha vida eu precisei passar por ações extraordinárias de Deus. Mas elas não acontecem todo dia. Minha vida não é uma vida extraordinária. A minha vida é tão ordinária quanto a sua. Mas eu vivi momentos extraordinários que me motivam a estar aqui e que me fazem acreditar que vale a pena fazer o que eu faço e pregar o que eu prego com temor. Com temor. Não vendo tantos sinais quanto eu gostaria de ver, mas eu digo a vocês que eu também já vi sinais do Senhor. Eu já vi curas, eu já vi prodígios. Eu creio no Senhor. Ele não faz todo dia, mas Ele já fez. Então a gente vai vivendo a vida, aguardando que novos milagres aconteçam. Mas a gente permanece no ensino, a gente está sob um temor reverente na presença de Deus, e a gente compartilha
aquilo que a gente tem da maneira como a gente sente que pode. Tá bom? O texto fala também que eles estavam juntos no partir do pão. E é interessante que um pouquinho depois, em Atos 6, o final desse período que Lucas vai descrevendo com as narrativas, é o momento em que as viúvas dos gregos recebem menos provento que as viúvas dos judeus. Ou seja, o partir do pão não estava muito proporcional. E eles então acham uma solução. Os apóstolos vão cuidar da oração e da pregação, e os diáconos são incumbidos de cuidar da mesa das viúvas. A função diaconal não foi criada como contrapeso para o poder pastoral, como na igreja norte-americana se estabeleceu, politicamente, democraticamente e com sabedoria. É uma boa política, uma boa prática haver um poder moderador para os pastores, que é um corpo diaconal. Isso é interessante, no modelo batista de governo democrático. Mas quando a função diaconal, embora o texto de Atos não diga que eles são diáconos, diz que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé foram separados, foram convocados pela igreja para administrar a justa distribuição do pão. Então, esse negócio de partir o pão não é simplesmente vamos fazer um junta-panela. É, de fato, um compartilhar alimentos para que ninguém fique sem. Essa ação a gente pode fazer. Eu creio que, não que a gente deva cada um vender a casa e juntar o dinheiro, mas a gente precisa ter uma ação inteligente para repartir pão. Repartir pão, para que ninguém passe fome, para que ninguém passe frio, para que ninguém fique sem medicação, para que ninguém fique sem sustento, para que ninguém fique sem trabalho. A gente tem como resolver esses problemas pontuais de uma comunidade. É claro que a gente vive em Brasília numa ilha de prosperidade. A gente vive em Brasília numa distorção do que é o resto do Brasil. Há muitas Brasílias também, mas nós aqui no Núcleo Bandeirante, congregando gente de Águas Claras, do Guará, da Candangolândia, do Riacho Fundo, alguns que vêm de mais longe, nós somos um extrato de classe média. E há lugares onde a coisa é um pouquinho diferente, a coisa é um pouco mais apertada. Tem mais gente dependendo de Bolsa Família, mais gente dependendo do restaurante comunitário, tem mais gente dependendo do prato feito do GDF. Se eu perguntar aqui, se alguém aqui é beneficiário pelo prato feito, talvez ninguém vai levantar a mão. Mas se nós formos lá na nossa congregação do Itapuã, talvez a gente vá encontrar pessoas nessa condição. E se nós formos lá na Bahia, nas nossas congregações no interior da Bahia, nós vamos encontrar pessoas recebendo Bolsa Família. Então, são igrejas ligadas a nós, mas que vivem um contexto econômico diferente. Lá, compartilhar o pouco, aqui a gente compartilha até o muito. Então, é uma necessidade que a gente tem de administrar. Mas, como eu às vezes digo, mesmo nós que somos de classe média, de vez em quando, passamos por um momento difícil. Tem aquele vendedor que tem um mês que ele não vende nada, e outro mês não vende de novo, e a comissão termina. Tem aquele que é um trabalhador da construção civil, e ele tem um problema de coluna e fica um tempo sem trabalhar. E aí como é que faz? Tem um empresário que quebra. Tem empresário que quebra, chega uma hora que quebra, não deu certo o negócio, quebrou. E aí, como é que faz? Como é que paga as contas? Como é que eu fecho a minha empresa com dignidade? Né? De vez em quando acontece entre nós. Alguém que passa por um momento de privação. E aí a gente se ajuda. A gente compartilha o pão, a gente reparte o pão para que não falte na mesa de ninguém. E é por isso que a igreja tem que ter uma reserva. Nós não podemos fazer oferta especial toda vez que alguém tem necessidade. Não, nosso dinheiro já está lá. Nós já compartilhamos, nós já ofertamos, nós já dizimamos, e a gente tem lá um colchãozinho para poder socorrer as pessoas. A gente pode fazer uma oferta especial para esses luxos que a gente está fazendo aqui agora.
Se preparem, a campanha do piso está chegando. Essa semana eu vou fazer o orçamento. Se prepare, que isso é luxo. O luxo a gente rateia. Quem pode mais, ajuda mais. Quem pode menos, ajuda menos. Mas a gente não tem que fazer campanha especial para pagar a energia de irmão, para comprar remédio de irmão. O dinheiro da igreja é para isso. A prioridade é o remédio do irmão. A prioridade é a saúde, é a alimentação, é o cuidado. Esses dias uma família mora numa área de invasão, o pessoal chegou lá e falou, sai que nós vamos derrubar. Mas como? Sai que nós vamos derrubar. E a gente se mobilizou, os irmãos aqui da igreja, tem muita gente dedicada aqui, gente. Vocês não têm ideia. Eu estou aqui preso nesses negócios daqui, o pessoal foi lá, conseguiu um tempo, outro conseguiu caminhão, pegaram as coisas, trouxeram, salvamos as coisas da família. Hoje eles já estão hospedados numa casa alugada, com os móveis deles lá direitinho. Ninguém precisou pedir oferta especial. Por quê? Porque o dinheiro da igreja é para essas emergências, é para esse socorro. Nossos irmãos não ficaram na rua. Eles foram socorridos, foram atendidos, e ninguém precisou ficar aqui falando, gente, não. Porque a gente reparte o pão. O repartir o pão está lá em Atos 6. As viúvas dos gregos, a viúva do judeu tem que receber o mesmo recurso, a mesma ajuda. Então isso aqui não é ficar fazendo junto à panela, é de fato a gente socorrer uns aos outros, tá bem? E por fim, não é? Estavam juntos nas orações. Interessante que o partir o pão e as orações estão juntos. A gente aprende a orar. No passado, quando a gente não estudava, nós jovens vivíamos dentro das igrejas. Tinha culto de oração, tantas vezes. Vocês lembram das consagrações de sábado, vigílias? A gente orava muito mais. E orar para a gente era ir na igreja para orar. 12 horas de oração, 24 horas de oração, torre de oração, relógio de oração, meu Deus! Tudo tinha que ser feito com muita oração, mas a gente vinha orar na casa de oração, no templo. Hoje a nossa rotina é o quê? Vir ao templo uma vez por semana ou duas. Eu sou daqueles que estão sempre com o olho lá adiante. Há 30 anos eu falava com meus amigos, vai chegar o dia que crente e católico vai ser igual. Uma missa por semana está bom demais. E nós já chegamos a esse tempo. Esses dias eu falei para uns amigos, nós éramos felizes e não sabíamos. A gente reclamava dos domingueiros, que só vinham na igreja no domingo. Agora nós temos o crente carnê, que só vem uma vez por mês. É o crente boleto. É igual a fatura do cartão, ele espera virar para vir no culto. Ainda olha quem vai pregar. Ainda olha quem vai pregar, né? Você vai ter alguma coisa. Porque no passado a gente não tinha vida social. A gente não tinha carro. A gente não tinha... Ir no cinema era caro. Agora a gente tem Netflix, gente. Está tudo em casa, né? Vocês entendem? O mundo mudou. A nossa rotina litúrgica mudou. Então, e a nossa vida de oração? Como é que vai ser? A gente que só ia no templo para orar, tem que aprender agora a ter uma vida de oração fora do templo. A vida de oração não depende do templo. A vida de oração é um exercício pessoal. E esta igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança na oração. A gente precisa resgatar a centralidade da oração como a liturgia mais importante para nós. Durante um tempo, na Reforma Protestante, a ideia era a centralidade da pregação. Depois veio o movimento do louvor, que trouxe o louvor para o mesmo nível da pregação. E eu gosto dessa ideia.
A função da música não é preparar para a pregação, mas a função da música é tanto quanto na importância para educar, para ensinar, para instruir, para edificar. Então, o louvor não está abaixo da pregação, está junto da oração, da pregação. Louvor e pregação no mesmo nível. O problema é que a gente aprendeu a cantar, aprendeu a pregar e desaprendeu de orar. Inclusive, eu. Não é verdade? A gente canta bem. A gente ouve muita pregação boa. Mas a gente não ora mais como antigamente. Nós não perseveramos mais em oração. As nossas orações são breves, mecânicas e repetitivas. Exatamente aquilo que Jesus falou para a gente não fazer. Mas já está tarde, e eu não vou me aprofundar nesse assunto hoje. Só vou dar o alerta. A gente precisa voltar ao ensino, acho que nós estamos bem. Na comunhão, eu acho que nós estamos bem. No partir do pão, vocês têm sido generosos, a maioria. Mas nas orações, poucos de nós estão com a lamparina bem acesa. A gente precisa conversar mais sobre isso. Por ora, vamos orar mais uma vez. Por favor, fique em pé. Senhor, há uma igreja inspiradora em Atos 2, 42 a 46. Ela nos inspira, nos desafia, mas ao mesmo tempo nós compreendemos a nossa dificuldade em ser como eles, em outro tempo, num outro lugar, numa outra cultura, não vivendo as mesmas experiências que eles viveram, do ter estado com Jesus, do experimentarem o Pentecoste original, recém-chegado, o Espírito Santo, fazendo milagres extraordinários. Nós estamos distantes desta realidade histórica que eles vivenciaram. Nos tornamos, ó Deus, profissionais da religião. A nossa fé se mistura com a nossa cultura ocidental. Ser cristão para nós é quase um traço cultural. E talvez nos falte hoje, Jesus, um pouco mais de profundidade na nossa vida religiosa. Talvez nos falte um pouco mais de intensidade, de desapego das coisas materiais e, ao mesmo tempo, um pouco mais de empatia pela pessoa que está do nosso lado. Esse meu irmão invisível que eu mal aprendo o nome dele. Esta igreja que vive uma comunhão de 2 horas por semana. Essa partilha, Senhor, via Pix, sem envolvimento pessoal, sem compromisso, sem lágrimas e sem abraços. A gente vive uma fé que funciona, Senhor, mas que não inspira. A gente vive uma fé que nos ajuda, mas que nem sempre é compartilhada. Ajuda a nossa vida, Senhor, mas nem sempre gera vida em quem está do outro lado da rua, do outro lado da praça. Senhor, nós precisamos de algumas luzes por um caminho novo que o Senhor pode nos mostrar. Nós queremos nos inspirar, sim, naquela igreja do primeiro momento, mas reconhecemos que somos a igreja de hoje, com os desafios de hoje, uma geração de filhos diferente daquilo que eu fui, e os meus irmãos mais idosos que estamos aqui, nós
Nós vivemos coisas que eles não viveram, Senhor, e nós sentimos coisas que eles nunca sentiram, nós vimos coisas que eles nunca viram, e eu gostaria muito, Senhor, que eles pudessem ainda ver os lampejos de um avivamento, que eles pudessem sentir a mesma paixão que nós sentíamos. Mas se em nós adormeceu, Senhor, como eles verão? Se em nós as coisas estão mais esquecidas no passado, Senhor, como eles experimentarão no presente? Por isso eu peço ao Senhor misericórdia por nós como igreja, Senhor. Somos uma igreja do Senhor, não tenho dúvida disso. Somos uma igreja do Senhor, somos o povo do Senhor, somos a habitação do Espírito Santo, somos povo comprado com o sangue do Cordeiro, somos pregadores da verdade, somos gente séria, que teme o Senhor. Eu acredito, Senhor, que temos grande valor aos teus olhos, mas que nós nos coloquemos de pé e nos enxerguemos como filhos do Deus Altíssimo e nos preparemos, Senhor, para o novo de Deus, para os tempos novos que estão aí. Estão chegando, Senhor, tempos novos, tempos de alegria, tempos de renovação, tempos de transformação, tempos de paz, tempos de contentamento na Tua presença. Que o nosso coração se incline para obedecer, que os nossos joelhos se dobrem, que os nossos lábios se abram para adorar e para louvar. Que enquanto louvamos, ouçamos, enquanto oramos, Senhor, também percebamos o que o Espírito diz à igreja. Dá-nos a Tua bênção nesta semana, Senhor. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua paz. Amém.